Ontem, eu até tinha gravado um vídeo a respeito do que Deus me mostrou. Só que o Senhor falou para mim falar. Aleluia. O que o Senhor tinha me falado ontem. Eu estava sentada na minha mesa, estava tomando café. E o Senhor falou algo que me marcou muito. O Senhor disse assim: filha, enquanto eu revelava o futuro, você estava presa no passado. E eu disse: Senhor, o Senhor disse assim: enquanto eu revelava o futuro, você não entendia o que eu mostrava, porque você estava presa no passado. E em uma época da minha vida, você vai entender o porquê que Deus mandou eu falar aqui, porque é a resposta. Em uma época da minha vida, eu recebi um não de Deus. E o Senhor foi bem específico no seu não. O Senhor foi bem claro no que Ele estava falando. E eu, por imaturidade espiritual, não aceitei este não de Deus. Eu fazia campanha, eu orava várias vezes, de horas, para Deus mudar. Sendo que o Senhor já tinha me dado um não. E o Senhor, Ele revelava para mim o que ia acontecer no futuro. Só que eu estava presa ao passado e eu não aceitava o não de Deus. E eu não conseguia ver o que Deus tinha comigo no futuro. O que Deus estava falando, o que Deus estava revelando, eu não conseguia entender. Porque eu queria viver a minha vontade. Eu queria viver o que eu queria. Até que um dia eu fui na casa de uma irmã. E chegando na casa dessa irmã, o Senhor foi me revelando passo a passo, através da vida dela. Ela foi orar por mim, eu estava muito triste. E eu entrei lá, estava com o semblante caído, não falei nada. Só disse que eu tinha ido para a gente orar. E ela é uma mulher de Deus, uma senhora, já de idade. E Deus começou a tomar a boca dela. E ela começou mais uma vez a dizer: o Senhor te deu não. E este não que o Deus de Israel te deu. E foi falando passo a passo. Mas eu só comecei a compreender quando de fato eu disse a Deus: eu não quero mais a minha vontade. Eu quero que o Senhor cumpra na minha vida a tua vontade. Porque por mais que eu não entenda, a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é a melhor. Embora eu quisesse que Deus mudasse e transformasse aquele não em si, eu decidi abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. Era algo que eu queria muito que Deus operasse um milagre. Deus podia fazer um milagre se Ele quisesse. Mas o Senhor falou que não iria fazer. E eu vivi por muito tempo em cerca daquela situação, marchando em volta de algo que Deus queria que eu liberasse. Era algo que Deus queria que eu liberasse, mas eu estava prendendo. E por dentro de mim eu estava destruída. Por dentro de mim eu estava magoada. Por dentro de mim eu estava ferida. E quanto mais eu segurava, mais me doía. Quanto mais eu segurava, mais eu me machucava.
E Deus sabia que isso iria fazer uma ferida muito maior do que aquela que eu estava vivendo naquele momento. Sabe, você tá com um caco de vidro na sua mão e você tá segurando ele porque você acha que é bom para você? Porque você acha que ali é o melhor? E eu tava segurando. Aleluia. E o Senhor falou comigo: libera, solta. Mas como era que eu ia soltar algo que eu queria? Como era que eu ia liberar algo que eu queria? Porque eu sabia que Deus tinha o poder de fazer. Aleluia. Eu sabia que Deus tinha o poder de operar. Eu já vi coisas grandes Deus fazendo e aquilo ali era pequeno diante do que Deus já tinha feito. Mas era algo que no mundo espiritual eu precisava liberar, porque não era o que Deus queria para mim. E eu vou dizer para você, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Nós não entendemos a vontade de Deus em áreas da nossa vida que nós queríamos receber um sim. E Deus nos dá um não. Mas tudo que Deus faz para nós é porque é bom. Só que quando nós estamos dentro da situação, nós não entendemos. Aleluia, a bondade de Deus. Por quê? Porque a nossa visão como ser humanos é limitada. E a minha visão é limitada diante da visão do que Deus enxerga. E ali eu era jovem. Só que eu achava que Deus nunca ia me dar um não. Porque eu estava acostumada a receber sim, sim, sim. E quando Deus me deu um não naquela situação, parece que o mundo desabou em cima de mim, porque eu sabia que não tinha mais volta. Porque quando Deus ele nos dá um não, pelo menos na minha vida, não tem mais volta. Uma vez eu disse: Senhor, se o Senhor está falando comigo, me dê uma confirmação. O Senhor falou comigo: Senhor, disse, eu sou a própria confirmação. Nunca mais eu pedi confirmação a Deus. Ele diz assim: você conhece a minha voz. Eu não preciso confirmar o que já está confirmado. Então, o Senhor começou a falar comigo e a ministrar. E Ele disse para você: eu sou a própria confirmação. E se foi sim, é sim. Se foi não, é não. Aleluia.